Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Ao Sr. Primeiro-Ministro, eu ouvi-o com atenção e retive alguns elementos do seu discurso, nomeadamente os sucessos da política do seu Governo, a redução da despesa pública, a credibilidade do seu Governo e da maioria que o suporta e do empenhamento do Governo na resolução dos problemas do país. Mas depois de o ouvir, apetecia mesmo perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro em que país é que o Sr. Primeiro-Ministro vive. E a pergunta fica feita: a que país é que o Sr. Primeiro-Ministro estava a referir ali da tribuna? Qual era o país que o Sr. Primeiro-Ministro estava a referir? É que o Sr. Primeiro-Ministro fala dos sucessos da política do Governo, mas a verdade é que a situação agrava-se e continua a agravar-se de dia para dia, a cada dia que passa, e o mais grave não é perceber que hoje é pior do que ontem. O mais grave é termos a percepção, é percebermos que amanhã será pior do que hoje. E, portanto, depois de o ouvir, fica a ideia que o Governo se habituou a faltar à verdade e agora não consegue sair deste registro. É uma chatice, é uma chatice. Ao Sr. Primeiro-Ministro, nós todos nos lembramos da campanha eleitoral e das promessas que o Sr. Primeiro-Ministro fez durante a campanha eleitoral de que não iria aumentar impostos e de que os subsídios de Natal e os subsídios de férias eram intocáveis. E, afinal, foi o que se viu. Agora, fala de sucessos e nós olhamos para os números do desemprego e temos que dizer: não bata a bota com a perdigota. Olhamos para os índices da pobreza e temos que dizer que o Sr. Primeiro-Ministro estava a falar de outro país. Olhamos para a nossa economia e temos que dizer que o Sr. Primeiro-Ministro está a ver o filme ao contrário. Olhamos para o número de falências e temos que dizer que o Sr. Primeiro-Ministro está a brincar com os portugueses. E, por fim, quando olhamos para a dívida pública, temos que concluir que o Sr. Primeiro-Ministro volta a faltar à verdade. Eu não digo que o Governo falta à verdade compulsivamente, mas atrevo-me a dizer que o Governo se habituou a fazê-lo e agora habituou-se a fazê-lo já desde a campanha eleitoral e agora tem muitas dificuldades em libertar-se desse registro. Aliás, basta olhar para os dados do Banco de Portugal, que foram divulgados esta semana, para percebermos a distância que existe entre aquilo que o Governo diz e a realidade, entre aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse e os factos. Segundo o Banco de Portugal, 2014 ficará marcado por uma enormíssima destruição do emprego, pela quebra do crescimento da nossa economia e pela continuação acelerada da degradação do consumo privado. Não são os verdes que o afirmam, Sr. Primeiro-Ministro. É o Banco de Portugal quem o diz. E estes números, aliás, dramáticos, vêm mostrar não só que o Governo continua a faltar à verdade, como vêm reafirmar também a oportunidade da apresentação desta moção de censura, mas também vêm mostrar o quanto estão erradas as políticas deste Governo, que levaram a resultados desastrosos, como de resto atestam as previsões do Banco de Portugal. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, relativamente à redução da despesa, o Governo reduz os salários e diminui os rendimentos das famílias e o Sr. Primeiro-Ministro chama-lhe de redução da despesa. O Governo corta nos rendimentos dos reformados e chama a isso redução na despesa. O Governo corta nas políticas sociais, nomeadamente na saúde e na educação, e chama-lhe redução da despesa. Ao Sr. Primeiro-Ministro, sentir-se-ia à vontade para dizer às pessoas que passam fome, para dizer às pessoas que não têm dinheiro para dizer às pessoas que não conseguem pagar as suas prestações ao banco, para dizer às pessoas que não têm acesso a qualquer apoio social: aguentem-se, porque é assim que o Governo reduz a despesa. O Sr. Primeiro-Ministro sente-se à vontade para o fazer. Era bom que dissesse alguma coisa sobre isso. Depois, Sr. Ministro, falou-nos da credibilidade deste Governo, mas que credibilidade nos merece um Governo que, para além de estar a prazo, ainda vive com o coração nas mãos, porque a qualquer altura pode vir uma decisão irrevogável, assim, de repente, sem ninguém estar à espera, mais uma decisão irrevogável e, portanto, é um Governo que, para além de estar a prazo, ainda vive com o coração nas mãos. Que credibilidade nos merece um Governo que até o Presidente da República sentiu necessidade de chamar o Partido Socialista, o tal que está muito preocupado com a apresentação da moção, para dar um amparo à maioria? Que credibilidade tem um Governo que até o seu ex-ministro das Finanças reconhece o fracasso das suas políticas e nelas deixou de acreditar? Que credibilidade nos merece um Governo que prometeu não aumentar impostos e, mal tomou posse, impôs uma brutal carga fiscal aos portugueses, uma carga fiscal nunca vista? O caso é simples: este Governo não pode ter credibilidade porque lhe falta a premissa maior. E a premissa maior, Sr. Primeiro-Ministro, chama-se palavra. Este Governo não tem palavra. E pior,
é que este Governo não consegue aprender com os erros. 2 anos é tempo mais que suficiente para se perceber que assim não vamos lá. Com estas políticas não chegamos a lado nenhum. O Governo impõe sacrifícios para atingir as metas do déficit, os portugueses cumprem com a sua parte, suportam os sacrifícios, mas o Governo não cumpre com a sua parte porque falha sistematicamente as metas do déficit. O Governo impõe sacrifícios aos portugueses e os resultados são sempre idênticos. Mais desemprego, mais falência, menos economia e nem o déficit consegue atingir. O caso é simples. Pior do que um governo falhado é um governo que se recusa a aprender com os erros. E aqui deixo uma pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, porque eu creio que é a pergunta que se impõe. Se as políticas do governo falham redondamente, o que leva o Sr. Primeiro-Ministro a insistir nas mesmas políticas? A que se deve tal teimosia? Eu creio que os portugueses tinham interesse em saber o que é que motiva esta teimosia. É que assim nós não vamos lá, está visto. Já houve mais tempo para perceber que o caminho não é este, não pode ser, isto não pode continuar. Este Governo já deu o que tinha a dar. E o caso é simples, tal como os iogurtes, que podem ser consumidos antes de terminar o seu prazo de validade, os portugueses não têm que levar com este Governo até junho do próximo ano. É muito tempo, muita dor, mais terminar, desemprego, Sr. Deputado. vou terminar, Sra. Presidente, mais desemprego, menos economia e mais recessão. A única solução é, portanto, a queda deste Governo o quanto antes e devolver a palavra aos portugueses. Para terminar, Sra. Presidente, eu queria dizer ao Sr. Primeiro-Ministro que o Sr. Primeiro-Ministro diz que está decidido a resolver, que o Governo está decidido a resolver os problemas nacionais. Mas que problemas, Sr. Primeiro-Ministro? O desemprego continua a aumentar, a economia continua parada, as desigualdades sociais acentuam-se, a pobreza não para de alastrar. Ó Sr. Primeiro-Ministro, que problemas é que o Sr. Primeiro-Ministro diz que o Governo está a resolver para além da banca? Diga-nos lá que problemas é que o Governo está a resolver, que é para ver se nós percebemos, para além dos problemas que está a resolver à banca, que problemas do país o Governo está a resolver. Muito obrigado.